Bem, pessoal, vamos de BTC no começo da noite aí no Brasil. Aqui na Espanha já é segunda-feira, 1h07 da manhã, aqui em Barcelona. No Brasil são 21h17. Gente, a BTC, aqui eu estou começando pelo gráfico semanal. Vocês vejam que a gente está desenhando esse candle, o desenho dele começou agora, na virada da VWAP de domingo para segunda. Mais um candle semanal comprador. Eu estava justamente esperando a virada da VWAP, que acontece por volta de 21 horas aí do Brasil, 1 da manhã aqui da Espanha, para mostrar para vocês que se a gente superar a mediana do canal de Keltner em 22.700, 22.800, que foi a última vez que a gente estressou aqui, ó, a aresta superior dessa cunha no diário, se a gente romper a mediana do canal de Keltner, a gente volta para dentro da grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial, que na verdade só foi desafiada em 2 eventos, no evento pandêmico e na mudança de postura do Fed com esse viés ultra hawkish, algo que não se via desde a década de 1970. Não subestimem essa reação da Bitcoin, que está aguardando confluência com os fatos. Já eu vou falar disso, está rolando uma corrida maluca para a descentralização das redes sociais. Começou com Elon Musk agora, comprando o Twitter, mas isso é um movimento amplo das Big Techs. Agora o próximo passo é justamente a descentralizar, a mudança de foco dessa descentralização do armazenamento em nuvens. Hoje o que se tem é um alto poder computacional de armazenamento em nuvens altamente centralizado na mão de Amazon Web Service, Microsoft e Google. Até o Facebook também tem um relevante poder em termos de armazenamento em nuvem. Agora, o que vai se ver é toda essa força computacional migrando para o Web3. Tudo isso vai baratear absurdamente o armazenamento em nuvens e vai transformar a receita dessas Big Techs em pó. Por isso que as Big Techs estão sangrando tanto. Agora eu estou no gráfico semanal que está fazendo a nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial voltar para o game. Vocês vejam que tem uma série de confluências de eventos que vão coincidindo e vai levar a BTC para aquele nosso patamar em $30 mil, que vai ser o nosso alvo da onda 1. No diário aqui, as 3 linhas do canal de Keltner estão agressivamente apontadas para cima. Na projeção, a nebulosidade avermelhada está ficando muito estreita. Já vai se criar uma bela nebulosidade esverdeada. Vamos ver como a BTC vai se comportar. No intraday, a BTC foi um reloginho, simplesmente bateu na upper, voltou para VWAP, bateu na lower, voltou para VWAP. A maioria dos sinais hoje fecharam, parece que só tem um sinal aberto. Dos 4 sinais ofertados, 3 já fecharam, mas enfim. E na Seara Fática, na capa da Bloomberg, Bolsonaro e Lula se enfrentaram. Lula ganhou as eleições no Brasil e o que a imprensa internacional espera é maturidade das instituições brasileiras quanto ao reconhecimento desse resultado. Só se fala nisso, só se fala em reconhecimento institucional desse resultado. Vamos ver como isso vai se desdobrar. O fato é que a gente não pode deixar de perceber o nível de importância que os informativos, que os provedores de informações internacionais estão dando para a reação institucional estatal em relação a esse resultado. Vamos ver como tudo isso vai se desdobrar. Então, a principal notícia aqui na Bloomberg é a vitória do Lula nas eleições brasileiras. No Yahoo Finance, só se fala no discurso do Jerome Powell agora para o começo dessa semana, que vai definir se o próximo aumento vai ser de 0,5% ou de 0,75%. Isso vai ditar os rumos do mercado. Já tem analistas dizendo que o próximo aumento vai ser de 0,50%, porque já tem fundos de previdência nos Estados Unidos pedindo água, porque muitos fundos estavam muito expostos a títulos que estão muito voláteis, eles têm compromissos mensais com os seus respectivos aposentados e um certo nível de volatilidade aliada à alavancagem pode eventualmente colocar um fundo desse, como os
fundo dos aposentados do estado da Califórnia, num eventual default. Então, tudo isso está pressionando o Jerome Powell, além das eleições de meio de mandato, que vai definir a nova legislatura federal norte-americana. No mundo cripto, o CEO da Coinbase diz que a economia cripto se tornará um percentual significativo do PIB global nos próximos 5 anos. É óbvio, a BTC vai se aproximar de $1 milhão e com certeza o mundo cripto vai abocanhar uma fatia significativa do PIB global nos próximos 5 anos. Todos os gráficos dão conta de um crescimento exponencial do mundo cripto muito parecido com o crescimento das Big Techs. O nível de agressividade é até um pouco maior em relação ao mundo cripto. Na verdade, o mundo cripto, ele 10 anos em qualquer setor, e no mundo cripto é menos de 1 ano. As coisas acontecem numa velocidade, e agora é o que eu vou falar. A rápida migração agora das mídias sociais para a Web3 virou uma corrida maluca startada pelo Elon Musk, que declaradamente já colocou que vai fazer migrar o Twitter para a Web3. Isso está começando a despertar o interesse de órgãos reguladores na União Europeia, não só na zona do euro, mas nos Estados Unidos também. O próprio Brasil daqui a pouco vai ter que lidar com essa realidade, já que a polarização política no planeta, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, a extrema-direita agora está começando a vencer várias eleições, venceu na Suécia, venceu na Itália, e a próxima eleição presidencial nos Estados Unidos também vai ser um quebra-pau. O que as instituições estatais, a preocupação das instituições estatais com o nível de liberdade que a migração das mídias sociais para a Web3 vai gerar, que vai ser, na verdade, um choque para as instituições estatais terem que lidar com esse nível de liberdade, já que não é possível derrubar uma conta da Web3 como se faz na Web2. É muito fácil bloquear uma conta no Twitter ou em qualquer rede social da Web2, mas o mesmo não acontece com uma conta rodando running on blockchain, rodando em blockchain. Seria preciso desligar todos os computadores envolvidos no algoritmo de consenso para poder derrubar uma simples conta. Então, essa preocupação que agora a União Europeia já ponderou junto ao Elon Musk, que quer acabar com a censura no Twitter, mas agora vem a realidade dos fatos e esse nível de liberdade que a Web3 está promovendo, principalmente nas redes sociais, é que vai encontrar um ponto de inflexão, ou não, né? Porque a Web3 não é passível de um controle estatal tão premente como acontece com a Web2. Vamos ver como tudo isso vai se desdobrar. É um mundo de incerteza, mas o fato é que estados soberanos sempre costumam impor a sua longa manos pesada sobre qualquer aspecto da vida social, enfim, dos súditos. Isso não tem como evitar, mas o fato é que é um novo normal. E, gente, não se enganem, se a BTC romper a mediana do canal de Keltner aqui em 22.700, 22.800, na minha leitura ela só vai parar nessa camada congestional, que num target da onda 1 vai ser 30 mil, aqui vai formar um pullback, vai ser a onda 2, e depois ela só vai mesmo acumular de forma mais consistente quando alcançar o centro gravitacional da nuvem aqui no semanal, na altura de $40 mil, tá bom? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.